Bom, pessoal, então continuando, um segundo grupo de faixa etária, né, de etapa da vida que a gente tem são os escolares. Então, um grupo um tanto quanto menos vulnerável em comparação aos bebês, né, obviamente. Então, as crianças já são capazes de escolher mesmo seus alimentos, tá? E realmente sim, né, tem um apetite voraz, né? Então, a criança ela passa a ter uma vontade maior, né, de se alimentar. Estão em fase de crescimento, vamos até sublinhar isso aqui, por estarem em fase de crescimento, precisam de bastante água no organismo, né? Então, porque a desidratação, obviamente, acontece também de maneira muito rápida, né? Aí entra a merenda escolar, né? Então, onde as crianças precisam se alimentar bastante de frutas, de pães, até do leite também, né? E tentar minimizar ao máximo o consumo de biscoitos, de salgados, refrigerantes, que são os famosos alimentos industrializados, né? Bom, os adolescentes, outra etapa da vida, né, onde, obviamente, se a criança precisa de bastante nutriente, o adolescente precisa de mais ainda, né? Então, essa é a fase do estirão, que a gente falou lá atrás, que é o crescimento físico acelerado, certo? Onde esse adolescente também vai ter, ou seja, a sua fase de maturação sexual e mental, né? Então, é essa fase onde os hormônios estarão muito mais em alta ali, né? Então, esses adolescentes, perdão, é, geralmente costumam, né? Como a gente já foi adolescente, então a gente sabe, costumam querer alimentos mais gordurosos, né? Calóricos, e que na verdade não teria que ser assim, né? Então, e a gente sabe que por conta disso, leva essas questões alimentares aí, essas deficiências alimentares, acabam levando a transtornos mesmo alimentares, como a gente conhece a anorexia, né? Aquela magreza, a bulimia, de comer e vomitar, né? Botar para fora, ou o contrário, né? A compulsão alimentar. Então, aquele comer, 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 e a criança entra em sobrepeso. Então, o baixo peso, sobrepeso, obesidade, até mesmo a anemia. E até mesmo, como a gente está falando de maturação sexual, a gravidez na adolescência. Então, tudo isso influencia. É o segundo período da vida que o crescimento tem a sua velocidade máxima, né, por conta dos hormônios sexuais. O FSH, né, é um desses hormônios, né. Nós falamos lá atrás, é nessa fase aqui que é a chamada fase de estirão, ou seja, que é aquele boom no crescimento, né. É na adolescência que se ganha 25% da altura e 50% do peso final, né. Então, olha lá, nessa fase, o pico de formação da massa óssea, né? Então, por isso, a necessidade de fornecer a quantidade, vamos sublinhar aqui a palavra ideal, quantidade ideal de alimentos ricos em cálcio. Por quê? Porque precisa para aqueles ossos que estão em crescimento. Além disso, essas crianças precisam comer as verduras, né? Como os brócolis, as couves, espinafres, né? Crianças não, perdão, adolescentes, né? E geralmente não é o que mais eles gostam, né? Outro ponto, quando a gente fala em hormônios, que acompanha muito o adolescente, é isso aqui, né? A acne, né? Então, um problema bem comum e que gera grandes constrangimentos. Por que que a acne, ela se torna exacerbada, né, nesse período aí? Por conta disso. Olha lá, desordem das glândulas sebáceas da pele, né? A glândula sebácea, a gente sabe que é aquela que gera o óleo, né? O sebo, a oleosidade da pele. E a pele oleosa, todo mundo já ouviu falar que quanto mais oleosa a pele for, maior a tendência à acne, né? Então, por conta disso, tá? Então, propicia a formação de bactérias, o que leva às famosas espinhas aí, entre aspas, né? Que é a acne, ok? Ela não tem tanta relação com alimentos gordurosos mesmo, como fala-se assim, do chocolate, por exemplo, né? De comer chocolate. Não é bem por aí, né? Então, existem fatores genéticos associados e principalmente a oleosidade que a pele tem, né? O estresse também, isso daí pode causar, certo? Nutrientes importantes no tratamento da acne, que são, olha lá, o selênio, que é um sal, né? A gente falou dele, um sal mineral, certo? Que tem antioxidante, então combate os radicais livres, além, né? E aí, onde esse selênio pode ser encontrado? No germe, nas lentilhas, na castanha do Pará, certo? E
da adolescência, acho que a gente pode frisar isso daí, né? Os pontos principais, ok? Bom, dos adultos, a alimentação adequada do adulto, obviamente, propicia a manutenção da saúde do peso corporal dele e evita que lá na frente ele tenha consequências tais como a diabetes, a hipertensão e dentre outros tipos de carências nutricionais, a exemplo das anemias. Bom, além disso, é recomendável o fato que esses adultos participem, né, de uma atividade física para que melhore o estado fisiológico, né? Então, além da alimentação, a atividade física a gente sabe que ela está bem incluída aí nesse sentido. Né? Um problema que aparece nessa fase da vida adulta entre as mulheres é a famosa TPM, a tensão pré-menstrual, que a gente sabe que provoca, né, as alterações de humor, as irritabilidades, as ansiedades, os cansaços e as dores de cabeça muito intensas, né? Bom, e nesse momento aqui também é onde a mulher tem uma maior vontade de comer o doce, né? E isso por quê? Por conta desse hormôniozinho aqui, ó, que é a serotonina. É essa serotonina, esse neurotransmissor, que dá a sensação de prazer, né? Então, ela diminui um pouco mesmo essa quantidade de serotonina é reduzida nesse momento, que causa uma depressão, aumenta a vontade de comer doce, e aí, né, quando você come o doce, libera serotonina e aumenta aquela sensação de prazer, de que, nossa, né, muito bom ter comido esse chocolate, tá? Então, né, nessa fase adulta, a mulher sofre muito com essas TPMs. Já no homem, o que mais se percebe, né, é que começam-se ali os problemas cardiovasculares, né? Então, por conta dessa palavrinha aqui, principalmente o estresse do dia a dia, a alimentação inadequada e além do sedentarismo, né? Obviamente que a mulher ela não está livre disso, né? Ela também está sujeita a doenças cardiovasculares, né? Mas o índice é muito mais exacerbado no homem do que na própria mulher, certo? E chegando à última etapa da vida, que é a etapa dos idosos, ou eu vou colocar um outro nomezinho aqui, ó, da senescência, certo? Então, a etapa da senescência, os idosos costumam ter uma falta de apetite, né? Então, é aquele idoso que você dá o alimento para ele, né, quase, né, come bem pouquinho, tá? Então, baixo consumo de alimentos, né? E aí, tentar corrigir isso, obviamente, dando alimentos mais calóricos, né, para ele ter e mais bem temperados, para que ele tente sentir o gosto daquilo, né, e ele tente melhorar a vontade de comer. Além disso, a gente sabe que muitas vezes o idoso ele tem uma maior falta de apetite ou um baixo consumo em decorrência mesmo das dificuldades, né, de alimentação, de deglutição. Então, o fato é que o idoso ele precisa, né, de alimentos, né, com essa consistência modificada mesmo. Um alimento mais macio, como uma batatinha amassada, um purê, um soufflé, um pudim, ou até mesmo sorvete, um iogurte, né, que o idoso geralmente costuma gostar, certo? Como a gente sabe, chega nessa etapa da vida, né, onde já passou por tanta coisa, já viveu tanta coisa, né, e é onde a fase da vida onde ele está mais sujeito às deficiências nutricionais, principalmente por conta dessa dificuldade em se alimentar, né? Então, ele vai ter carência de certos nutrientes, como, por exemplo, quais? Principalmente as vitaminas e o ferro. Então, as vitaminas do complexo B, como a B12, que a falta dela ocasiona o que a gente chamou de anemia megaloblástica, além da falta do ácido fólico, do ferro, né, que pode levar à famosa anemia ferropriva, né? E assim vai, vitamina A e vitamina C, que é importantíssimo para manter e melhorar a imunidade, né? Então, no idoso é onde a gente tem mais essa dificuldade, né? Essas carências. Além disso, ele pode ter a diminuição de tolerância à glicose associada mesmo ao processo do próprio envelhecimento, né? Há uma diminuição do teor de enzima lactase, o que também dificulta a ingestão de leite, por exemplo, né? Então, no envelhecimento, a gente percebe que existem inúmeras consequências, né, que são trazidas ao longo da vida.
olha lá, alteração de metabolismo de cálcio e de vitamina D, o que faz com que o idoso ele possa sofrer mais quedas e nesse processo de queda ele ter mais fraturas, né? Além, ou se não gerar as fraturas, ele vai gerando um quadro de osteopenia até desenvolver para um quadro de osteoporose, por conta dessa falta de vitamina D ou alteração do metabolismo, tanto do cálcio quanto da vitamina D. Redução de função renal, né? Então a gente sabe que com o passar do tempo os rins não serão os mesmos, até porque já trabalharam muito ao longo da vida, né? Então já cumpriram ali o seu papel bastante ao longo da vida. Então, como consequência natural é que os rins não façam mais a função que fazia há tempos, há anos atrás, né? E as doenças que a gente mais costuma ver aí no idoso são aquelas doenças degenerativas, como por exemplo a doença ou mal de Alzheimer, né? Que olha lá, cerca de 15% de pessoas com 65 anos ou mais desenvolvem esse tipo de patologia, que é muito triste, né? Então a gente vai tendo as perdas, as regressões ou perdas dos neurônios, tá? Então o paciente fica naquela de esquecer, né? Às vezes ele não lembra, ele tem a memória antiga, mas ele não tem a memória recente, né? Então, são doenças que acometem o idoso, certo? Então, é importante nessa fase é que o idoso consuma alimentos ricos mesmo em muito diversos nutrientes, como as vitaminas, o ferro, o cálcio, né? Além até mesmo, olha só, alimentos ricos em colina, né? Então, os pacientes idosos, eles precisam se alimentar bem sim, por conta de todas essas circunstâncias que a gente vem listando aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, e para a gente encerrar essa partezinha, eu vou colocar mais esse pedacinho aqui com relação à nutrição, tanto na gestação e na lactação e a associação da nutrição com a atividade física. Então, a nutrição na gestação e lactação, a gente sabe que a gestação ela acarreta diversas modificações realmente no organismo, né, da mãe, subir até aqui, isso, no organismo materno, né, o que gera necessidades de mudança alimentar, né, então a mãe ela precisa se alimentar muito melhor. A alimentação precisa ser rigorosamente observada, porque podemos ter gestantes que tiveram diabetes gestacional, ou que tiveram hipertensão no momento da gestação, ou que descobriram ser cardiopatas, ou seja, ter uma doença cardíaca, ou que tem uma hemoglobinopatia, ou seja, tem, por exemplo, uma doença que a gente conhece, e vocês pode ser que tenham ouvido falar, chamada de anemia falciforme, né? Onde as hemácias do paciente ficam em forma de foice, né? Tem dificuldade na oxigenação e tudo mais. Então, a gestante, ela tem diversas modificações, precisa de diversas modificações, porque dependendo do que essa gestante adquiriu, né, no momento de gestação mesmo, isso vai ser levado, pode ser que seja levado até o fim da vida. Outra coisa aqui, um ponto para a gente observar é isso, né? Então, quando se trata de gestação acima dos 35 anos de idade, observa-se uma paridade elevada. Essa associação está relacionada à possibilidade de repercussões negativas sobre o estado nutricional materno, né? Então, a gente fala que uma mulher que se torna mãe após os 35 anos de idade, né? Então, ela é engravida ali aos 35 anos de idade ou após, né? É uma mulher que, obviamente, vai ser muito mais rigorosamente observada, já que as situações que a gente fala numa mulher que está gestante com 28, seus 30 anos, é totalmente diferente, né? Então, ela não passa por tantos problemas que uma mulher de 35 pode ser que passe, né? E é por isso que tem idade para tudo, né? Até para gestação. Então, tem certo momento da vida que o organismo, obviamente, ele vai pedir algo a mais, né? E quando se trata de gestação, o cuidado tem que ser em dobro ou triplo, né? E para a gente finalizar, a nutrição e a atividade física, né? O fato que a atividade física, ela traz inúmeros benefícios para a saúde, dentre eles, pode minimizar os riscos de hipertensão, de obesidade e de diabetes, principalmente, né? Impedindo o quadro que a gente chama de síndrome metabólica, tá? Que é quando o paciente passa a apresentar hipertensão, obesidade e diabetes. A atividade física, a gente sabe que ela cumpre esse papel extremamente importante. Então, diríamos, né, que seria a atividade física associada a uma alimentação saudável.
E para a gente finalizar, olha lá, cada fase da vida necessita de cuidados diferentes especiais. Quando falamos em alimentação não é diferente, ela deve vir acompanhada em cada fase da vida e reajustada para cada necessidade, né? A fim de fornecer os nutrientes específicos e necessários para a qualidade da vida. Acho que isso resume bem, né, o que a gente tratou aqui. Tá? Então, cada fase da vida deve ser observada em específico, em especial, isoladamente, né? Porque cada fase tem as suas limitações e as suas necessidades. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender essa partezinha. E agora a gente vai abrir um outro vídeo para a gente finalizar com relação à parte das patologias. Obrigada.